Frequência. VQV Brasil. Frequência VQV Brasil, bitches. Olá, pessoal. Aqui é o Paulo, da comissão organizadora do VQV Brasil. Estamos aqui online mais uma vez com o nosso podcast Frequência VQV Brasil. Esperamos que estejam todos muito bem. Hoje, no nosso episódio, estamos aqui com um grupo muito querido, que é o pessoal do Teatro JN, da Baixada Santista, de São Vicente. E a gente vai conversar um pouco com eles sobre algo que parece muito óbvio hoje em dia, e que a gente está vivendo aí há mais de um ano, mas que é para entender um pouco como é que alguns grupos estão vivendo nesse momento pandêmico, vivendo e sobrevivendo nesse período que estamos agora. Olá, eu sou a Amanda, venho aqui da comissão do VQV Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, a gente resolveu abrir esse espaço de conversas do nosso podcast para conhecer um pouco mais sobre como os grupos estão atravessando esse momento pandêmico. Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve para todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou o Igor, sou ator, diretor e produtor do Teatro JN. E é uma alegria imensa fazer parte aqui desse podcast. Bom, o JN, ele nasce em 2012, né, dentro da escola Zé Nigro. Então, a priori, a gente começa sendo um grupo estudantil. E hoje a gente está enfrentando essa loucura, né, que é a gente resistir fazendo teatro dessa forma virtual. Que aí não se torna mais teatro, se torna vários outros nomes que a gente vai criando aí e inventando. E é isso, assim, o JN ele é esse espaço que ele nasce na periferia daqui de São Vicente. É um espaço que abre espaço, né, para singularidades, para vozes plurais. É esse espaço que a gente investiga e experimenta novas formas de fazer teatro. E nesse modo virtual, né, que a gente está imposto agora por conta da pandemia, é esse lugar, né, da gente inventar e criar novas possibilidades da gente fazer. É muito duro, né, porque isso vem acarretado de várias coisas que a gente vai sofrendo no caminho, né, pra gente estar nessa situação e ter aí um desgoverno que não ajuda, que só atrapalha, que mata o nosso povo. Então é importante a gente estar em diálogo, a gente poder conversar sobre, né? Oi, eu sou a Cris, bom dia, boa tarde, boa noite. Gratidão pelo convite. Eu tô atuando e dirigindo também dentro do Teatro JN e no coletivo Girelo Sol. Eu só tô atuando no momento. Eu acho que é isso. Eu vou resumir um pouquinho do teatro. A gente tá nessa luta de tentar trazer nossos alunos de volta para o espaço. É difícil virtual mesmo, porque os adolescentes já vivem no mundo virtual, ainda mais para fazer teatro. Eles conheceram, né, o teatro da vida, né, do palco. Então, alguns não se interessam tanto. Até a gente, no momento, né, a gente meio que vai empurrando com a barriga esse momento que estamos vivendo. Mas é isso, assim. Olá, sou o Matheus Ozzi. Eu sou ator, figurinista, maquiador do grupo Teatro JN. O Igor resumiu bastante um pouco do JN. Tem sido complexo, né? Esse fazer teatral pelo meio virtual, ultimamente. Mas eu acho que é uma batalha, né? Estar já é resistência, a gente tem que ser resistência nesse momento tão caótico que nosso país está vivendo, né? E muito feliz pelo convite e por estar aqui. Eu vou pegar gancho numa fala da Cris. Ela comentou, né, sobre isso, até usou, né, o empurrar com a barriga, assim, e eu compartilho um pouco da sua sensação, Cris, porque eu sinto que esse empurrar com a barriga vem de algo que é assim, a gente parou tudo, começou, né, entendendo o que era essa pandemia, começou a ter que, de repente, acessar mais do que a gente imaginava, ou até queria os meios digitais para criação, caso isso aconteceu.
mas sempre achando que, quer dizer, nunca imaginando que março de 2021 seria pior que março de 2020. Quase como uma suspensão em que, beleza, vamos segurar até acabar. Mas ao mesmo tempo não acaba nunca. Como que foi isso para vocês, né? Assim, de lidar com esse sentimento e se ver na necessidade de, caso seja uma necessidade, de continuar? Como foi criar a partir dessa perspectiva da gente não saber se volta, se não volta, como volta, enfim. Ano passado, né, quando veio essa bomba, a gente não estava entendendo direito. Eu peguei no começo, bem no comecinho, Covid. Eu não sabia o que era o Covid mesmo, essa situação. E eu não consegui ficar afastada do teatro, né? Então eu tentei sempre estar junto, conhecer o audiovisual, que já não é minha área. Câmera, essas coisas me assustam demais, me deixa tímida. Então eu tive que aprender, né? Só que no ano passado eu pensei, vai melhorar, vai dar tudo certo. 2021 a gente vai caminhar para o outro caminho. Quando veio 2021 e aumentou, e piorou, e a situação que estamos vivendo aí, com esse governo totalmente perdido, eu entrei totalmente em desespero. Eu não vou mentir, porque eu sinto falta de gente, né? Eu sinto falta do contato do palco, porque eu vivi fazendo teatro só no palco. Agora que a gente está começando a desenvolver, a pensar em ir pra rua, mas mesmo assim, né? Então foi muito difícil criar e estar também nesses espaços. A gente sempre tenta colocar um sorriso no rosto para tentar trazer um pouco dessa alegria, né, para os nossos alunos, que são poucos no momento que está fazendo teatro no virtual, mas a gente também cansa, né? Porque distancia do que a gente é de verdade. Porque eu acredito que a maioria, né, tenta se mover, tenta entender o que está acontecendo, mas a gente não entende nada. Então a gente, quando eu falo que empurra com a barriga, é esse momento. Vamos por aqui, porque a gente vai voltar. A gente vai voltar para as ruas, para os palcos, é só esse momento, só para a gente não parar. Só que já vai quase 2 anos, né? Eu tenho medo de ir pro terceiro, tenho medo de ir pro quarto, então eu fico um pouco assustada. Mas eu, o tempo todo, tô criando junto com os meus companheiros da minha vida aí, pra tentar se segurar. A gente se segura demais. E a gente vai indo dessa forma, assim. Eu acho que o Igor pode explicar também, o Ozzy. Porque eu fico muito tímida, tá, gente? Tá babado aqui pra mim. Mas, vamos lá. Isso que a Cris diz, quando começou, né, era tudo muito imprevisível, assim, a gente não sabia o quanto que isso ia durar, qual que seria o tamanho, né, que esse Covid poderia tomar, assim, e pra gente, quando a gente fez a nossa primeira reunião, né, pra gente conversar como que a gente seguiria, a gente teve a sorte de estar numa instituição, né, chamada Camaracalunga, que nos deu esse suporte para a gente trabalhar no meio dessa pandemia, da gente ter uma renda e a gente poder conseguir se encontrando com a galera, né? E aí a gente passa por uma coisa que é que uma parcela grande das crianças e adolescentes da favela não tem acesso ao celular, não tem acesso à internet, ou não tem uma casa que consiga ter essa privacidade para poder fazer as aulas. E aí esse é o nosso primeiro baque, né? Como que a gente com isso cria, né? Como que a gente com isso continua se encontrando com a galera que consegue estar. E ainda fica esse lugar, mas e a galera que não tem esses acessos, como que a gente vai trazer de volta? E aí, no meio de tudo isso, a gente vai inventando, né, formas de se encontrar nesse meio virtual. É algo que a gente vai conversando para construir, que é a questão dos jogos teatrais, que a gente adapta eles para uma forma virtual, para que seja mais gostoso, né, esse encontro, porque a gente sabe que esse lugar virtual ele deixa tudo muito virtualizado, né? E o teatro é esse lugar do corpo, é esse lugar da gente estar presente no mesmo espaço, é esse lugar da gente criar um bailado, né? E a virtualidade ela acaba colocando algumas barreiras que a gente vai tentando desconstruir a partir do jogo, a partir da brincadeira, a partir desse estar junto e aprender junto jogando, assim. Que é algo que a gente tá pesquisando e experimentando muito nesse lugar virtual, né?
são muitas loucuras, né? Mas acho que, como o Igor citou, né? O Camará Lunga foi uma pessoa que patrocinou a gente, né? Apoiou a gente de uma forma financeira no passado, como um grupo JN, para a gente ter esse suporte financeiro para a gente continuarmos, para a gente continuar fazendo, né, a nossa arte de uma forma que pudesse a gente ter um sustento no meio dessa pandemia, né? Então isso também foi uma grande ajuda que deu a gente também a motivação de estar, né? Que a gente também estava meio perdido no começo de como a gente vem para esse virtual, como a gente começa, como a gente vai. Eu acho que tem uma das indagações nossas que acho que é bem forte, essa que o Igor citou, que tem muitos alunos nossos que não têm acesso ao celular, na verdade nem tem celular, às vezes, muitas famílias não têm celular, é uma realidade muito bruta, né, que escancarou, que aí a gente toma ciência disso, porque como no presencial a gente não tinha essa ciência, porque a gente não utilizava dos meios tecnológicos nem para comunicar, digamos assim. Então aí a gente escancara muitas coisas nessa pandemia para a gente abrir os olhos e entender qual é a situação, né? Eu queria pegar gancho nisso que vocês estão falando, né? Vocês estão falando um pouco das aulas, o que de fato o grupo fez ou o que o grupo está fazendo nesse momento pandêmico. Então, o que vocês estão conseguindo, se estão conseguindo, e emendando não só na criação, mas na própria manutenção do grupo em relação a isso. Ano passado, a gente começou a fazer experimentações, né? A gente começou a fazer esses jogos que o Igor citou, que foi a partir da Viola Spolin, Augusto Boal, que a gente adaptava esses jogos por meio virtual para tentar brincar. E a gente fez, né, E Se Fôssemos Nós, que é um experimento cênico inspirado num texto do Brecht, que é Se os Tubarões Fossem Homens. O que a gente fez ano passado foi essa parte de experimentações em relação a esse texto do Brecht. E é isso, assim, foi muito pesquisando, né, como que a gente poderia trabalhar com essa ferramenta, o celular, a nossa casa, como elementos cênicos, como que a gente poderia trazer o teatro e o audiovisual e fundir essas duas forças de arte, né? E aí, E Se Fôssemos Nós, ele vem muito nessa questão da gente trazer uma sociedade ilusória, uma sociedade que a priori Brecht escreve, uma sociedade do fundo do mar, e a gente traz essa sociedade para essas telas do celular e questiona essa estrutura que a gente é divididos, sabe? Essa estrutura de classes, essa estrutura de pensares, essa estrutura de ver o mundo. Então foi algo que a gente conseguiu apresentar uma cena, né, no meio do ano, e depois a gente montou um espetáculo, uma peça-metragem, né, que a gente chama, pro final do ano, assim. E foi muito nesse lugar mesmo da gente experimentar formas, experimentar essa nova estética, né, que se cria nesse virtual. E aí esse ano a Cris ela assume a direção do JN, porque eu tô com o Giralossol, então preferi me abdicar desse cargo, assim, e a Cris ela vem trazendo esse lugar da direção, de estudar, pesquisar. Então ela assume a direção do JN esse ano, e aí eu acho que ela pode contar um pouco mais como que as coisas andam esse ano aí, que é muita coisa boa também. Esse ano eu tô junto com o Ozzy, aí a gente montou a peça Acorde, a gente vai levar o jornal em cena, e a construção da peça foi coletiva, junto com os participantes. A criação de texto foi jogo teatral, criação de cena foi jogo teatral também. Então foi bem interessante a forma que o jogo funcionou bastante no virtual, que a gente até deu o nome Desconstruindo para Construir. A gente desconstruiu um jogo que é no presencial e construiu no virtual. Alguns deram certo, outros não. Alguns a gente inventou também. E nesse momento, a gente encerrou a cena, que o Igor até dá o nome de peça-metragem, né? Pra gente não considerar que é teatro mesmo, mas é uma peça-metragem. E estamos agora tentando desenvolver o espetáculo. Só que nesse momento, a gente percebe também que a gente está querendo dar um pouco de voz para os participantes, onde eles estão trazendo jogos também e dando essa aula para a gente, para mudar um pouco, né, as caras das pessoas que ficam na linha de frente
E aí a gente vai estrear agora no FE7, acho que é no dia 13, me corrige aí, Teus, qualquer coisa. Essa peça, que foi um conjunto mesmo de ideias de várias cabeças, e foi bem interessante, assim, é o que sustenta a gente, né, nesse momento. O debate, a gente conversa demais, esse ano a gente está trazendo muitas questões sobre tanto questões políticas, tanto questões mentais também, né, porque é uma coisa interessante falar, interessante não, né, mas aumentou muito a problema de saúde mentais em todo mundo, né, no Brasil inteiro. Então a gente traz esses assuntos também para conversar, para a gente tentar desenvolver e estar junto nessa, assim, nessa luta difícil que a gente está lutando aí. Que legal ouvir vocês. Queria que vocês comentassem um pouco a idade de vocês, porque eu sei que vocês começaram como teatro estudantil, mas já faz quase 10 anos, né? Então, como está sendo esse momento todo? Vocês ainda se consideram fazedores de teatro jovem? Qual a relação de vocês com os alunos? O que fez vocês decidirem, de fato, continuar seguindo na pandemia? Assim, qual foi a grande força motora? Vocês comentaram um pouco do patrocínio, né, que vocês receberam. Eu queria saber um pouco isso, assim, se teve algum momento que vocês chegaram a pensar em desistir, falar, não, vamos esperar, ou se não, falaram, não, agora não dá mais para esperar. E junto com isso, queria saber que mês vocês voltaram, sabendo que a pandemia começou aqui no Brasil em março, né? Entrou no finalzinho de fevereiro, os lockdowns. Lockdown não, né? Que aqui nunca teve. Mas os fechamentos começaram em março. Quando vocês decidiram que era a hora de retomar? Posso falar que a gente se considera jovens, muito jovens. E isso é o que nos dá força, né? Para que a gente siga inventando aí novos futuros, novos a devir. E a minha idade, eu tenho 23 anos. E é isso, assim, desde quando a gente começou o JN, a gente não para mais, assim, sabe? O JN, ele foi esse espaço e essa alavanca para que a gente pudesse seguir criando, assim. E o que faz criar na pandemia é essa urgência, né, que a gente tem, assim, de não se calar e seguir em resistência, sabe? Porque o poder aí, esse poder absolutista, né, que quer genocida, esse poder ele tá aí, sabe, a passo firmes, criando, fazendo a sua forma, né, de governar, que é uma forma que nos exclui, é uma forma que nos mata, é uma forma que nos exprime cada vez mais nas margens, assim. Então eu acho que é um ato de resistência a gente seguir fazendo arte nesse momento, sabe? E é necessário, é urgente, sabe? A gente encontrar formas aí para seguir. Por mais que seja difícil, seja frustrante, seja desesperador, é nessa bagunça, nesse caos que a gente vai, sabe, tendo força coletivamente, que aí é onde, mais do que nunca, a gente precisa se coletivizar, sabe? A gente vê a importância de se ouvir mais, da gente poder criar mais coisas juntos, coletivamente. Então, acho que isso que deu esse gás, assim, para que a gente seguisse aí, né? Nessa esperança, nessa vontade de fazer arte nesse meio, né? Caótico, pandêmico. Eu tenho 24 respondendo, vou fazer 25 agora. E a gente começou, respondendo a pergunta do mês, né, mais ou menos, a gente voltou mais ou menos em abril, praticamente quase logo após o início da pandemia. A gente já pensou em iniciar o teatro já, então a gente iniciou mais ou menos no final de abril, se eu não me engano. Eu sei que em maio já estava firmado, a gente já estava em produção, já fazendo jogos, já estudando, já indo atrás de textos, então já a gente pensou em vários momentos desistir. Eu acho que isso é uma coisa que pega muito todos, né? Pegou acho que nós também, porque a gente achava que seria algo rápido, né? Porque tem aqueles momentos, nossa, vamos parar um pouco, que daqui a pouco passa, acho que vai passar, mas não passava. Mas mesmo assim a gente continuou, a gente não parou nenhum momento desde o ano passado até hoje em dia, que a gente ainda continua.
A gente não teve nenhum momento de pausa em relação ao teatro. Porque os jovens que estavam com a gente também, os adolescentes que estavam com a gente também, se mantiveram muito firmes com a gente. Então isso também acho que foi um apoio gigantesco, né, em relação, para mim, eu diria, foi um apoio gigantesco de saber que eles estavam ali com a gente, eles queriam estar com a gente e queriam estar produzindo. Então isso também acho que foi um suporte, né, motivacional para a gente estar fazendo a nossa arte, né. E esse ano, no começo do ano, a gente também ganhou o Lei Aldir Blanc para estudar. Na realidade, a gente fez um estudo que é em relação ao estudo sobre o Brecht e o contexto histórico dele também. Então a gente também quis estudar para cada vez mais ter conhecimentos, né? Que as escolas são bem complicadas em relação à escola de teatro. Aqui em São Vicente não tem escola de teatro. Então a gente meio que quis usar esse recurso da Lei Aldir Blanc para estudar, não para produzir algo. Foi bem interessante, muito interessante. Eu tenho 23 anos. Como Oz disse, realmente pensei em desistir, mas a arte é o que me sustenta, que me guia, né? Por mais dolorida que esteja sendo a situação, ela é que me dá força. Então, por isso que eu acredito, né, que o Oz e o Wig também, a gente continuou nesse caminho e tentou ainda cada vez mais desenvolver esse novo lugar para estar bem mesmo, assim, para não desistir de quem a gente eu acredito, assim. Se tem alguma coisa que vocês querem falar que por acaso a gente não perguntou e que vocês acham que diz dessa pandemia, disso que a gente está vivendo, ou, enfim, alguma sensação, alguma coisa assim, se vocês sintam que faltou falar de vocês. Para as pessoas confiarem nos jovens, porque é uma das coisas que a gente lidou no ano passado, né? De tentar provar que a gente é. Os jovens são força, sabe? Eu fico vendo hoje em dia os alunos quase da mesma idade que eu, e a inteligência que eles têm, a força de mudança, de revolução mesmo, assim. Acredito que os adultos mais velhos deveriam parar mais para ouvir, não escutar, né? Ouvir mesmo o que os jovens têm a dizer, até sobre as suas questões de criatividade. Então, acho que é uma das coisas que eu gostaria de dizer mesmo. Escutem os jovens. Eles têm muito o que falar. Muito, muito mesmo. Eu acho que é isso, assim. A gente tá passando por um momento muito difícil, assim, sabe? E que a gente ainda não tem uma perspectiva de quando isso vai acabar. E as coisas, elas vão nos mostrando, né, o tempo aí, as notícias, que as coisas se agravam, sabe? Que as coisas, elas estão cada vez pior. E a luz é a arte, a luz é a nossa cultura, sabe? Que tá dentro da gente, que tá dentro de cada artista, e que a gente precisa encontrar formas, pessoas para que nos dê suporte, para encontrar essas formas da gente seguir aí, sabe? Fazendo e resistindo. E a juventude que somos, né? Essas pessoas que por muitas vezes são desacreditadas, que são invisibilizadas, que são tiradas dos espaços, essa juventude ela quer falar, sabe? Essa juventude ela tem muita coisa para falar. É esses espaços que a gente precisa ocupar, sabe? Espaço que a gente possa falar, possa contar nossas histórias, possa falar sobre nossos anseios, a gente possa celebrar também uma cultura que está viva, sabe? Que está viva em cada um de nós e que na arte ela encontra esse lugar de transbordar, de borbulhar. Então é isso, assim. Quero muito agradecer mais uma vez aí o convite. Vamos que venimos e sigamos firmes e esperançosos aí para que nesse há de vir sejamos nós no centro do palco. Axé. Muitas coisas também. Só tenho a agradecer a esse espaço e dar parabéns também a todos que estão aqui fazendo esse festival, fazendo esse podcast, que isso é resistência e a gente precisa ser resistência nesse momento tão deturpado que a gente está vivendo. Axé e merda pra gente. É isso. Muito obrigado, gratidão por esse convite mesmo.
Eu, mais uma vez, agradeço, mas não só agradeço, celebro aqui a presença do JN com a gente no Frequência VQV Brasil, e celebro porque, não à toa, eu os conheci num festival, e é, de novo, no espaço de um festival de teatro, foi lá em Pinda, inclusive, um beijo pro Renan, querido, e é no espaço de um festival, de novo, agora, no VQV, que a gente se encontra, que o festival e que a festa seja, de fato, o espaço que a juventude, que a gente possa seguir, né, como disse aí o Igor, coletivamente em resistência. Obrigado mesmo, de coração, a presença de vocês. Sigam aí nas redes, a gente vai colocar aí nas descrições, nas redes também, tudo sobre o JN, e a gente segue com o nosso, encerrando aqui mais um episódio do Frequência VQV Brasil. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigada, gente. Também quero agradecer e celebrar muito. Sempre com a esperança de nos vermos presencialmente quando tivermos segurança para isso. Oxalá também seja dentro do festival, né? Que vocês venham, que vocês tragam os alunos. Gente, eu não sei se a gente já encerrou mesmo agora, assim. Eu poderia só ler um poema? Posso ler? Claro. Sempre. Mas eu vou ler Sérgio Vaz, Flores de Alvenaria. O poema se chama Enquadro Poético. Escrevo porque ouço vozes. Umas gritam de coragem, outras de medo. E todas elas agitam em silêncio o meu coração. Nada a ver com gramática, estética, ética ou métrica. Escrevo porque em mim a palavra é fio desencapado, é elétrica. A polícia acadêmica, quando enquadra, não sabe ou esqueceu que as ruas gritam livres, ainda que durma na calçada. A poesia é sem sobrenome, pede R$1 para comprar pão, R$2 para comprar pinga e um cobertor para cobrir a fome. Dança, roda com as crianças, beija a mão do trabalhador, bate ponto na esquina, no boteco, nas escolas e anda de chinelo para não deixar rastro ao perseguidor. Poesia bebe, fuma, não fuma, bate uma bola, joga sinuca, samba na laje, chora na chacina e anda com o povo. Poesia sangra nos olhos, é soco no abdômen. Vixe, melhor ficar quieto. Ouço sirenes, deve ser os homens. Axé, galera. Viva! Achei, pessoal. A gente não pode terminar esse episódio sem lembrar cada um e cada uma de vocês de que está aberta a convocatória para o VQV Brasil 2021. As inscrições vão até o dia 11 de julho. O chamamento está no site vqvbrasil.com. Lá você também encontra a ficha de inscrição. Esse ano o festival está aberto para o Brasil inteiro. Ele vai ser feito de forma remota durante o mês de setembro, do dia 16 até o dia 26. Você pode escrever espetáculos que estejam finalizados ou em processo. Corre lá, te inscreve teu coletivo. Vai ser lindo!